Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar num tema ahn, bem particular, sabe? Partimos de um sermão do pastor Ivan Costa, que olha para o Espírito Santo de um jeito específico, como um amigo fiel. Isso mesmo. A ideia central ali é que não se trata de uma energia, algo vago, mas sim de uma presença divina que é pessoal. E constante. Exato. E o nosso objetivo aqui é entender melhor essa visão. Quem ele seria nessa perspectiva? Como funcionaria essa relação? E por que a fonte diz que ela é tão fundamental? Uhum. Ok, vamos tentar desempacotar isso. A chave é pensar em alguém, né? Não em algo. Bom, a fonte começa traçando um perfil, né? Diz que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa com sentimentos, que fala, que consola. Orienta, corrige e até intercede. É bem ativa essa descrição. Sim, e cita como base, por exemplo, João 14, ali nos versículos 16 e 17. A promessa de Jesus de enviar um consolador, né? Que ficaria com as pessoas. Pois é, e essa caracterização como pessoa, nossa, isso é um ponto que diferencia muito a abordagem da fonte. Porque quando se fala em sentir, falar, consolar, Tira totalmente da ideia de força impessoal. totalmente. Sugere, assim, a possibilidade real de um relacionamento, sabe? De interagir mesmo. Pega, por exemplo, a ideia da intercessão, lá de Romanos 8:26. Os gemidos inexprimíveis. Exatamente. A fonte interpreta isso como um apoio divino super profundo. Tipo, mesmo quando a pessoa está perdida, sem saber como orar, ele estaria ali, articulando o que nem foi dito. É muito mais que só uma energia, né? Nossa, sem dúvida. E tem outro ponto que o sermão artela bastante: a constância dessa presença. E aqui, olha, aqui a coisa fica bem interessante. Como assim? A fonte argumenta que é justamente nos momentos de maior fragilidade. Sabe? Solidão, dificuldade, quando parece que ninguém entende. Aí que essa companhia divina se tornaria mais palpável. Ah, entendi. Faz sentido. Ele compreenderia dores que a gente nem consegue colocar em palavras. É um contraponto direto àquela sensação de isolamento total, né? Exatamente. Um apoio muito presente. Pois é, e essa presença, segundo a fonte, não é passiva, né? O material detalha como essa comunicação aconteceria. Como? Bom, através da Bíblia, claro, num louvor, numa pregação, até num conselho que a pessoa recebe. Ok, formas mais externas. Isso, mas também de maneiras mais internas, sabe? Mais subjetivas. Um sentimento de paz, por exemplo, que indicaria um caminho, ou, ao contrário, uma inquietação, servindo de alerta. Interessante. Essas várias formas de comunicação, na visão da fonte, seriam um sistema mesmo de guia, proteção e consolo para o dia a dia. Não é só sentir que ele está lá, mas receber direcionamento. Entendi. Mas o sermão também traz um alerta, né? Um ponto para a gente pensar que essa relação pode ser, bom, negligenciada. Sim, é um ponto importante. A fonte até menciona Efésios 4:30, aquela advertência para não entristecer o Espírito Santo. Isso levanta uma questão, né? Será que no dia a dia a gente dá atenção para essa comunicação? Para essa presença? É uma provocação da fonte, né? Para uma autoanálise. Será que essa voz, essa orientação sutil, está sendo ignorada? Talvez convites para parar um pouco, para orar, ou aquelas intuições que a gente deixa passar. Pois é, fica a reflexão. E daí, a fonte parte para um chamado bem direto, para uma reconexão. A ideia é voltar a consultar ele nas decisões, sabe? Reabrir esse canal de escuta, permitir que ele guie mesmo. Uma via de mão dupla, então. Exatamente. O ponto central que o material sugere é esse. Vivenciar essa amizade fiel exige uma participação ativa, atenção, disposição para ouvir e seguir. Não é algo que acontece no automático, né? Requer abertura. Faz sentido. E aquela oração que a fonte propõe no final funciona como um passo prático sugerido para quem busca essa reaproximação mais intencional? Bom, então, para a gente amarrar a nossa análise de hoje, a fonte que a gente examinou desenha o Espírito Santo como esse companheiro divino bem específico, né? Pessoal que interage o tempo todo, oferece consolo ativo, guia de várias formas e intercede profundamente, principalmente nos momentos difíceis. Uma visão que foca muito no relacionamento, na comunicação. Isso. E para fechar, acho que fica um pensamento interessante que essa análise toda provoca.
talvez até extrapolando um pouco o sermão em si. Qual seria? Se a gente considerar essa ideia de uma presença orientadora, que a fonte descreve como pessoal, comunicativa, constante, como será que a percepção disso, ou mesmo a busca por essa percepção, de um guia interno, um consolo, um alerta, poderia influenciar as escolhas, as reações, o jeito de levar a vida? Boa questão. Fica a reflexão, né? Sobre como cada um pode interpretar e interagir com a própria intuição, a consciência, ou aquilo que percebe como fontes internas de orientação, e qual o impacto real disso no dia a dia.